Agora sim, bom dia. Aqueles que eu não pude cumprimentar ainda. Muito feliz mais uma vez, como bem disse o pastor Miguel, inteiro. O pastor Miguel sempre me orienta um dia antes do sermão descansar, no sábado. Mas não sei o que aconteceu ontem, que eu aceitei esse convite de estar lá com os irmãos. Não só eu, mas tinham 2 jovens também da Betel e mais uma outra menina que está frequentando a igreja do Ricardo. Então servimos ali. Inclusive o texto que eu pude ensinar às crianças, com muito esforço. O Luquinhas estava lá, uma bênção. Foi o texto de Daniel que vamos expor hoje também. De uma forma diferente, na linguagem deles ali, tentando me virar de todas as formas, Enfim, foi uma grande luta, mas aqui estou. E à noite, quem tem acompanhado aí realmente futebol, tem visto que está tendo uma Copa muito legal e ainda teve o meu time jogando e me deixou mais desesperado ainda. Mas vamos avançar. Antes de começar o nosso culto, a nossa pregação, eu queria deixar um recado aos irmãos bem legal. Semana passada nós falamos na nossa EBD sobre a importância de evidenciar a nossa graça, a graça e a paz que nos alcançou, uns com os outros. Quem esteve na nossa EBD dos adultos viu isso. E eu encorajei os irmãos quanto a um recado, para poder compartilhar com os irmãos. E eu disse que lá no seminário, geralmente as pessoas, para encorajar, mostrar seu carinho conosco, nos davam sempre um cartãozinho assim, Escreviam, não sei qual o tipo dessa letra, o André sabe, um versículo bíblico e atrás uma coisa mais personalizada, mais pessoal, com alguém que se identifique com você e você encorajando aquela pessoa. Não vou ler aqui o recado, tá? Já li semana passada. E aí eu encorajando uma irmã de nossa igreja, a querida irmã Solange, não sei onde ela está agora, mas está por aí, eu pedi para que ela fizesse para a gente. Então, ela fez alguns cartões assim. Tá bom? Depois você pode procurar ela, ajudar ela também. E ela fez vários cartões com um salmo, e ela vai deixar em branco atrás. Então a gente vai deixar exposto ali no nosso, não o mural das lamentações, mas o mural do encorajamento, da bênção. Então você pode pegar um deles ou procurar a Solange depois e botar aqui um recado, Rodrigão, meu amigo, você tem sido tão importante na sua caminhada cristã, como você me encoraja, eu fico feliz pela sua vida. Então que Deus continue te abençoando, fortalecendo, encorajando, porque a sua alegria me contagia. Então pegue um cartão desse, encoraje seus irmãos para que ele deixe na sua Bíblia e guarde. Eu creio que a Bíblia vai ficar cheia de papel agora, como a minha está. Tá bom? Então tá aqui, tem alguns comigo, no final você pode me procurar, que eu vou entregar, e assim vamos avançar. Bem, irmãos, 13 de junho desse mês, 200 cristãos foram mortos numa aldeia pequena da Nigéria. Irmãos que podemos considerá-los irmãos que foram firmes na fé, lutaram até o fim, resistiram a toda a perseguição que estava contrária ao Evangelho por causa de Cristo. Talvez estamos distantes dessa realidade. Talvez não estamos tão perto do que pode acontecer conforme aconteceu com a vida desses irmãos. Mas temos muitas coisas acontecendo diante dos nossos olhos da verdade do Evangelho. Talvez uma pergunta que podemos fazer nessa manhã é por que Deus não impede a terrível perseguição de seu povo por meio desses homens cruéis no mundo? Por que parece que os homens maus ainda dominam? Por que parece que os homens maus dominam no mundo? A história que nós temos de hoje fala de um rei que temos visto até aqui, desde o capítulo 1, chamado Nabucodonosor, que está no auge de seu poder. Esse homem realmente ele é muito poderoso. Ele tinha terminado suas batalhas de conquista, onde na sua expansão de seu reino, ele já havia retirado a própria força do Egito, Tiro, Israel e das nações vizinhas, roubando seus tesouros e trazendo para a Babilônia, inclusive aqueles que estavam no próprio povo de Israel, como nós vimos na história. Os templos que foram construídos, mas templos que já eram existentes foram cada vez mais embelezados, melhorados por esse homem pelo tamanho poder que ele tinha. A sua esposa, até ela mesma, ganhou um presente digníssimo, que é chamado aquelas 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos da Babilônia. Esse homem tinha muito poder. Ele tinha tudo em suas mãos, ele mandava e fazia acontecer conforme ele bem desejasse. Mas isso não vai ficar só assim. O seu reino está em paz, mas não por muito tempo. Daniel, nessa manhã, nos serve como um olhar, uma fonte de esperança para o futuro, especialmente para o povo do exílio, que ali se encontra em cativeiro babilônico, dentro de um reinado de 43 anos, daquele homem chamado Nabucodonosor, e se completando um cativeiro de 70 anos. Daniel tem esse olhar para nós, onde ele é um instrumento para alertar os ímpios sobre os reinos desse mundo, que Deus tem o domínio eterno e controla todos os reinos dessa terra, sobre as nações, sobre o seu povo e sobre a sua própria igreja. Daniel é esse que está ali e ele vai confrontar o orgulho do coração desses homens e a idolatria desses homens, a fim de que eles saibam que somente um é o Rei soberano e eles estão acumulando ira divina contra si mesmo durante cada passo que eles dão
em direção ao seu próprio reino. Seu propósito, Daniel, então, era levar esses homens, esses governantes, a reconhecerem, irmãos, a reconhecerem. E nós cantamos aqui, não basta somente conhecer, precisamos reconhecer que Deus de Israel é o Deus Altíssimo. Ele é o que governa, Ele é o soberano, Ele é o poderoso, Ele é aquele digno de toda adoração. O capítulo 4 de Daniel, então, revela o poder de Deus sobre os assuntos do reino, de todos os homens, indivíduos, demonstrando, por meio de uma humilhação e também restauração na vida de um dos reis mais poderosos, através de uma poderosa conversão. Uma poderosa conversão. Esse é o tema da nossa manhã. Poderosa conversão. Eu já te convido a abrir sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 4. Leremos alguns versos e assim vamos fazer a exposição. Daniel, capítulo 4, verso 1. Leremos os 3 primeiros versos e depois o último verso apenas. Daniel, capítulo 4, verso 1 diz assim: O rei Nabucodonosor aos homens de todos os povos, nações e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar a vocês a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio dura de geração em geração. Vá para o último verso, verso de número 37. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Bem, irmãos, a exposição dessa manhã, ela segue para nós nesse caminho aonde vamos encerrar no capítulo 4 a jornada de Nabucodonosor, desse rei. Não mais o veremos sendo tratado aqui, porque aí entrarão outros reis, outros impérios, então você já pode se despedir desse rei por um momento. E aí, nesse caminho, nós temos o início do versículo que nós lemos como uma doxologia do rei, um louvor do rei que é apresentado aqui numa carta de louvor, aonde ele começa louvando como se fosse a história sendo contada do final no início, quando se desse um spoiler aqui, e ele termina com esse louvor, e no meio disso tudo nós temos a narrativa que é contada por ele mesmo agora, a história. Então ele começa com louvor, como o apóstolo Paulo, que temos estudado em Efésios, que ele começa a sua carta de Efésios com uma doxologia, um louvor pelas bênçãos que Deus tem concedido, assim esse homem também fala, e ele escreve isso após a sua recuperação. É o fim da história, sendo contada no início. E aí, quem são os destinatários dessa carta? Lembra aqueles que ele havia pedido para que se dobrasse diante de uma estátua, jogado alguns na fornalha e pedisse que a adoração seja voltada para ele? O fruto de Daniel tem muito disso, por conta da adoração que os reis querem para si, que os homens querem para si, por conta daquilo que já é lá no início, no Gênesis, da adoração a si mesmo, de buscar a adoração para si. Satanás tenta Jesus também nesse mesmo ponto no deserto, para que ele possa, prostrado, adorar, e o Senhor diz, não! Somente ao Senhor, a Deus, prestaremos culto. E esse homem quer culto a si mesmo, e ele faz com que essas pessoas se dobrem à estátua. Só que aqui agora, no capítulo 4, nessa carta de louvor, aqueles povos, nações e línguas estão ouvindo essa carta de louvor de um homem que outrora estava pedindo para que se dobrasse diante dele, agora estão ouvindo um louvor com as próprias palavras do rei. Em sua carta de louvor, ele deixa claro que os sinais e maravilhas que o Senhor tem realizado na sua vida, a ideia aqui é o seguinte, irmãos, Deus tem trabalhado em minha vida, tem feito coisas miraculosas e efeitos maravilhosos. Diante disso tudo, ele não só vê os sinais e maravilhas que aconteceram na vida do povo de Deus, daqueles que estavam na fornalha, mas é como se ele dissesse agora, eu tenho experimentado isso para comigo. Sinais e maravilhas Deus tem feito com a minha vida. Esse homem de perseguidor, ele passa a ser um fiel, uma verdadeira testemunha que foi transformado para testemunhar daquilo que Deus fez com a sua própria vida. É a história do apóstolo Paulo, lembra? No caminho de Damasco, mandando prender com cartas para prender e jogar cristão na prisão. Ali Paulo tem um clarão, uma luz diante dele, e aquele homem que era o perseguidor da igreja passa a ser agora o perseguido. Ele é uma testemunha, ele experimentou também a graça de Deus. A poderosa conversão, meus irmãos. A verdadeira conversão só pode ser alcançada por meio de uma experiência pessoal.
Ela não é terceirizada. Embora nós possamos apontar para Cristo e levar ao testemunho de Cristo, ela deve ser experimentada individualmente nos corações. E Nabucodonosor não precisa apenas ouvir e falar a respeito disso, dessa salvação, mas ele precisa experimentar tamanha e poderosa conversão em sua vida. Bem, irmãos, isso só se dá pela graça e pelo poder de Deus. Se você é um crente convertido, você experimentou dessa graça e do poder de Deus em sua vida. E assim ocorreu na vida dele. Temos algumas cenas aqui bem rápidas a passar. A primeira cena que nós temos é no Palácio do Rei. Nós podemos pegar emprestado aqui o que foi dito pelo nosso irmão Levi, as câmeras do Levi, para olhar um pouco desse texto. E aí nós temos a primeira cena no Palácio do Rei. Observe comigo no versículo de número 4. Ele diz que estava satisfeito e próspero em sua casa, em seu palácio. A ideia aqui é que ele estava levando uma vida tranquila. Sabe quando pessoas levam uma vida tranquila? O pecador, o ímpio, o mal, parece que continua fazendo maldades e parece que nada aconteceu. Ele vem numa encursada de tantas coisas que já aconteceram, perseguições terríveis. Ele segue ali aquilo que o seu pai já havia começado, iniciado de perseguição ao povo. E ele termina com isso tudo, prendendo, matando, aterrorizando os crentes, o povo de Israel e a todos que estão à sua volta. Com tudo que ele foi advertido, com todas as advertências, desde o capítulo 1, de forma indireta, no 2, diretamente por Deus, através do sonho que se repete, no 3, onde Deus sacode ele, ainda assim esse homem está vivendo uma vida tranquila. Estava tranquilo em minha casa, vivendo prosperamente em meu palácio. Talvez seja a vida de muitos assim. Talvez seja a sua vida, por isso que Deus precisa chacoalhar e balançar a gente. Em que estado se encontra esse homem chamado Nabucodonosor? Qual é a altura do campeonato aqui? Podemos chamar o campeonato da Babilônia, fazendo uma alusão ao torneio que tem acontecido. Qual o momento da sua vida? Como eu disse, ele está no auge. Ele é o homem mais poderoso da terra. Ele tem tudo em suas mãos, ele construiu tudo. Por isso, ele vai chegar ao ponto de ficar até insano na sua própria mente, até que reconheça a soberania de Deus. E a verdade é que Deus tem o governo absoluto. E o seu governo de Nabucodonosor está em contraste com o governo divino, com a autoridade divina, quem ele é. Uma implicação para nós nessa manhã: você tem levado Deus a sério? Você tem levado Deus a sério? Você está tranquilo em sua caminhada cristã diante dos seus pecados, diante da sua vida? Virou algo comum, corriqueiro? Será que é só uma prática? Será que é só uma repetição por repetição? Será que vir aos cultos, ouvir a palavra, ser ensinado, aprender, entra no ouvido, sai pelo outro? Como ouvimos na parábola, cai numa terra que não dá sustância, não recebe a boa palavra. Como você tem vivido? Você tem levado Deus a sério? Tem até uma canção, né? Quero levar Deus a sério. Talvez você esteja brincando na sua caminhada cristã. Quando estamos confortáveis e tranquilos nesse mundo, normalmente não estamos prontos para examinar o nosso próprio coração, instituir mudanças profundas. O salmista vai dizer: sonda-me, Senhor. Conhece e prova o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. É bom quando Deus bagunça as nossas águas tranquilas, faz agitar ali para que possamos nos prontificar à procura de novos caminhos, de olhar de esperança, de futuro, de mudança. Essas experiências, por vezes, fragmentadas na sua vida, que você olha como desespero e você se apavora e não entende por que estão acontecendo, devem ser fruto de mudança na sua vida, uma esperança de que Deus está fazendo algo importante na sua vida. Você crê nisso? Amém? Não descarte nenhuma delas. Nenhum dos sofrimentos. Nenhuma luta sua, não descarte. Porque Deus está trabalhando como fez na vida desse homem. E é justamente nas tempestades da vida que Ele nos revela realmente quem nós somos. Que não temos poder algum em nossas mãos. Que não somos aquele que recebemos glória para si mesmo. Mas que damos glória a outro para saber quem Ele é. Segundo sonho, aqui sendo tratado no texto, tem semelhanças e diferença com o primeiro. A gente vai ver que no primeiro nós temos uma estátua bem alta, por esse homem, vista com os reinos divididos. No segundo nós temos uma árvore também bem elevada, bem alta, que toca os céus. Na primeira visão, no sonho, nós temos a estátua sendo destruída por completo, com uma pedra que não é tida por mãos humanas e que corta ela e ela vai toda ao chão. No segundo, nós temos uma árvore derrubada. Os dois sonhos fazem referência a Nabucodonosor. Olhando neste capítulo, sabemos que o rei enfrentará um sonho aterrorizante, irmãos. Esse homem gosta de sonhar. Marlúcia, ele gosta de sonhos.
Só que os sonhos perturbam ele. E mais uma vez ele pede ajuda, lança um decreto, está no versículo 6, olhe para a sua Bíblia. Por isso, decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretar o sonho. Como nós sabemos de costume, esses homens chegam, não conseguem interpretar o sonho, e com isso ele chama quem? A Daniel. Não tem nenhuma sentença, não tem nenhuma punição para esses agora, porque ele sabe que ele tem a Daniel, e Daniel já havia interpretado outro sonho, e ele sabe que Daniel tem o espírito dos deuses, dos santos dos deuses, mas na verdade tem o espírito de Deus nele, não como ele olha muitos deuses. E aí a gente olha no versículo 14, nos chama a atenção que nesse sonho, de que forma aconteceu a história? Bem, eles não puderam revelar, mas Daniel está ali diante dele. A visão do sonho é bem simples, irmão. Olhe para o versículo 10 comigo. Assim diz essa visão do sonho que o rei teve. Estas são as visões que tive quando estava deitado em minha cama. Olhei, e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu, era visível até os confins da terra. Tinham belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Olha só a ideia aqui. A visão primeira que ele tem é de uma árvore bela, frondosa, cheia de folhas, frutos, animais se abrigam debaixo dela, se alimentam, é esconderijo. Ele tem essa imagem de uma árvore tão alta, elevada, é como se aquela história da Torre de Babel, que aqueles homens constroem uma torre para tocar aos céus, adentrar aos céus e tornar seus nomes o quê? Famosos e não serem espalhados pela terra. Assim ele tem essa imagem. O que mais o rei vê, irmãos? Não só uma árvore bonita, alta, que vai fazer referência a ele mesmo, mas quando a gente olha para o texto a partir do verso 13, olha comigo, nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu, e ele gritou em alta voz: derrubem a árvore, cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos, fujam os animais debaixo dela e as aves dos seus galhos, mas deixem o toco e as suas raízes preso com ferro e bronze. Fique ele no chão em meio à relva do campo, ele será molhado como o orvalho do céu, e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal até que se passem 7 tempos. Agora, a partir do verso 13, não é mais uma alegria no seu sonho, uma árvore boa e útil, mas é uma visão aterrorizante a partir do 13. Isso o perturba, isso é um chamado para a vida dele. Veja, há uma esperança de novo crescimento quando a gente fala desse toco ainda que se mantém no chão. Mas o verso 16 ainda fala que seu coração será mudado. Isso comprova que ele tinha um coração humano, que ele era homem, porque alguém vai ter agora um coração dado como um coração de animal. Vai viver não só como aquelas aves debaixo daquela árvore se abrigando, mas vai viver como os animais, literalmente, pastando, comendo como um boi ali, uma fera selvagem, comendo da grama, daquilo que tudo aqueles animais que estavam debaixo, ele também estará junto, agora dependendo desse abrigo, não mais sendo ele o dominador das coisas. Muda-lhe o coração, a enfermidade mental que tem esse homem tão profunda é chamada de licantropia, uma mistura de animal com humano. A gente tem umas loucuras no mundo aí, né? Tem gente que quer ser cavalo, vaca, boi, quer imitar animal. Às vezes vê na internet o pessoal correndo, querendo ser cachorro na coleira. Já não bastava, né, a gente ter o cuidado com os nossos pais de pet, né, que cuidam dos animais. E que bom, eu tive que cuidar do cachorro do meu irmão antes de sair para cá, uma luta para botar ele para dentro. Mas agora as pessoas querem ser cachorro, querem ser animal, querem ser tudo. Esse homem chega a uma doença mental, irmãos, aonde ele vai ser como um animal selvagem, mas ainda vai ser guardado um pensamento, um entendimento para que ele possa retornar. Após tudo isso, nos é apresentado um período de 7 tempos. Olha que coisa maravilhosa. O texto fala de 7 tempos. Haverá um período mais curto depois do seu sonho, de tudo que vai se concretizar por conta da sua obstinação. Mas a Bíblia fala de 7 tempos. Que 7 tempos é esse? Não dá para entender exatamente o que seria, identificar de forma específica, nem os autores, os comentaristas conseguem acertar aqui. Eles podem dizer que são meses, que são anos, mas por conta do número aqui da literatura hebraica, do 7, podemos entender como algo de integralidade, completude. É um tempo perfeito. Isso tudo vai acontecer dentro de um tempo perfeito na vida deste homem.
nós podemos olhar isso e pense comigo por um instante, haverá um completo período de julgamento na vida deste homem. Deus é justo, Deus é santo, Deus pune, Deus age, reivindica o seu nome que é santo, como vimos em Ezequiel, mas também haverá uma graça completa para a vida desse homem. Salvação é assim para nós. Deus é justo, trata, dentro de um período, de um tempo. Talvez você não saiba quando foi a sua conversão, você não consiga responder, foi nesse dia, foi naquele dia, foi nessa hora, foi ouvindo uma pregação, foi ouvindo um louvor, foi quando, sei lá, bati com a cara na parede, não sei. Foi um clarão, como lá no Islã, o pessoal não tem uma palavra, um texto sendo lido ali, porque não pode, quando a perseguição, e aparece uma luz no meio do deserto, e aquela família se converte inteira ao Senhor. Há um período de julgamento, mas há uma completude da graça dentro da eternidade para nos alcançar. Aprendemos aqui que há um espaço para o arrependimento em nossas vidas. Talvez você esteja na sua caminhada cristã há 10, 20, 30 anos e ainda há esperança para o seu coração. Talvez você cante, louve e ainda não tenha seu coração convertido ao Senhor. Há um espaço para o arrependimento genuíno no seu coração, não só para a salvação, mas também para a sua constância, sua perseverança na caminhada cristã. Fazendo certo aquilo que estava diante dos seus olhos e mostrando preocupação para com o oprimido, era a vida deste homem. O versículo 17 é o versículo chave para nós, e olhe para a sua Bíblia, onde diz o seguinte, só beber uma água para dar um gás maior. Quase nunca faço isso. Mas vamos avançar. 17 diz, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre ele. Não só uma soberania de Deus sobre os reinos desse mundo, sobre as nações, sobre a igreja, mas a soberania de Deus também é vista sobre a conversão dos homens. Ele diz que todos precisam reconhecer que o Altíssimo tem domínio. Eu ensinei isso às crianças lá, Bruna. E que dificuldade. Eu falei, Deus é o autor. Eu falei, não, o Altíssimo é o autor também. E ele tem, o quê? Domínio sobre todos. E ficava ali naquela repetição, e aí mesa em mesa. Eu espero que eles tenham aprendido, o Ricardo depois possa falar. Mas esse foi o versículo-chave. Eu falei, Deus tem domínio sobre os reinos dos homens. A grande ideia aqui seria o seguinte, todos os que vivem devem saber que Deus, o Altíssimo, eu e você, é soberano sobre os reinos terrenos e dá a quem Ele quer. Isso é uma mensagem poderosa para nós, aqueles que vivem talvez amedrontados, intimidados pelo poder dos reinos humanos. Talvez o seu coração se intimide diante do mal dos homens, maldosos e perigosos desse mundo, governantes, seu patrão, pessoas na sua própria família, causando mal a você, ou você também. A gente olha sempre para o lado bonzinho da coisa, mas quer sempre ver como um vilão da história também. Não se sinta intimidado. Paulo diz aos Filipenses, em nada vocês se sentem intimidados pelos adversários, como cavalos que assustados ali saem trotando em retirada quando vê algo no chão. Cara, Deus está falando através de Paulo e ele reconhece, vocês não são intimidados. A soberania de Deus para nós deve ser um retrato diante dos nossos olhos, fixos como no mural, que a gente olhe para todo esse mundo e lembre, Deus é soberano sobre todos os reinos, sobre todos os homens. Ninguém é mais poderoso do que Deus nessa terra. Ninguém. Ninguém. Eu não preciso dar nomes aqui. Não preciso dar nomes aqui. Daniel demonstra um coração misericordioso e fiel para com esse homem. Com tudo que está acontecendo ainda, Daniel olha para a vida desse homem. O sonho não apenas perturbou a mente desse homem, ele fica perturbado com esse sonho, mas tão perturbador é o sonho que perturba até Daniel. Sabe, nossa, não ficava só com você, você agora me perturbou com isso também, me atribulou, né? Como diz, né, Felipe? Estou atribulado com isso. Mas veja, que interessante. Essa fase aqui do texto diz que Daniel, em outras traduções, ficou desconcertado. Desconcertado por alguns instantes, seus pensamentos o perturbavam. Isso descreve um estado de consternação, medo, pavor. Gente, Daniel está diante do homem mais poderoso da terra. Não é qualquer pessoa. Daniel viu tudo o que aconteceu e Daniel está olhando agora. E ele sabe do sonho. Deus deu o sonho a Nabucodonosor, mas deu a interpretação a Daniel. Daniel sabe o que vai acontecer. É isso mesmo, Senhor. Essa mudança, isso tudo.
Por que Daniel ficou assim ao ponto de dizer, não, o rei perguntou, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação? Eu penso que por um momento aqui Daniel deu aquela respirada funda. Sabe quando você está perto de alguém e você está ouvindo alguma coisa tão séria, tão profunda, tão terrível, e você fica assim, me ajuda, o que eu vou falar? O que eu falo agora? Me dê palavras. Era eu com aqueles jovens lá no acampamento ano passado, cada hora, cada um contava uma coisa difícil da sua família. Eu, Senhor, me dê palavras. Me ajuda, Senhor. O que eu vou falar? Só que Daniel sabe. Esse é o grande ponto aqui. Aquela respirada funda, quantas coisas. Daniel estava processando algo grandioso demais, irmãos. Para que ele pudesse falar de qualquer maneira, rápido. Que ele entregasse assim. Daniel tem um respeito, um cuidado, um olhar de misericórdia, porque Daniel está diante dele a soberania de Deus sobre os reinos dos homens, mas também a conversão de um dos homens mais poderosos do mundo naquele tempo, irmãos. Não é um texto que fala da conversão de Nabucodonosor. É a conversão de Nabucodonosor, irmãos. A gente olha para o texto bíblico às vezes e fala, esse texto aqui é assim, é simples, pega e prega, pega e fala, é só uma conversão. Não, não é uma conversão, é a conversão de um dos homens mais poderosos diante dos olhos de Daniel. Fez o que pôde acontecer. Por isso que o tema dessa manhã é a poderosa conversão. E não é uma conversão na nossa vida qualquer, é a poderosa conversão que acontece na sua e na minha vida. Vai dizer um autor, se estamos pregando a altura do texto, estamos pregando baixo demais. Eu não consigo olhar para o texto e pensar com toda a minha mente limitada como se deu esse tempo. É muito para mim. É muito para mim. Um olhar de misericórdia, respeito e verdade. Como diz Lutero, a paz, se possível. A verdade, a qualquer custo. Daniel não nega os cuidados, mas também não nega a verdade que está diante dele, de confrontar esse homem poderoso. Daniel não somente irá dizer que ele perderá o seu reino, mas Daniel diz que ele também perderá a sua razão. Mas no fim, Daniel verá esse homem louvando a Deus dos céus. Portanto, ele conta toda a verdade a respeito do sonho e, encerrando as suas palavras, acaba-se todo suspenso desse diálogo, dessa ideia de interpretar o sonho, o que é, e o rei está ali. Conta logo, Daniel, então tu quer saber mesmo? No verso 22, olhe para a sua Bíblia. O que ele diz? Essa árvore, ó rei, és tu. Lembra de Natã? O profeta confrontando Davi? És tu esse homem. Quem é? Quem é esse que roubou os cordeirinhos? Você quer saber? Então aqui, ó, é você. É você. A gente tem medo. Eu falei para as crianças, desenhem Daniel aí apontando para o rei. E elas, tio, desenha Daniel apontando para o rei. E a gente tem medo de fazer isso, de olhar para as pessoas desse mundo. Não, mas porque aí eu vou perder aqui. Esse cara é muito famoso, esse cara é muito conhecido, esse cara é muito legal. Não, eu vou dialogar, vou virar amigável aqui na minha relação. Não! Daniel diz, essa árvore és tu. És tu, ó rei, que cresceste, vieste a ser forte, a tua grandeza cresceu e chega até o céu. O teu domínio até a extremidade da terra. Agora sim, as coisas estão clareando para o rei. Quer saber quem é poderoso, alto como essa árvore? E a ideia aqui que os reis eram comparados, traz essa figura metafórica aqui de reis da Babilônia como uma árvore. Então essa árvore tão bonita, alta, esse aspecto de grandeza, é você. E tudo isso Deus te concedeu. Permitiu que você tivesse. A ordem é repetida em sua devida proporção no texto, onde muitas vezes acontece no verso 23, em outros, quando diz, cortai a árvore e destruí-a. Mas deixem o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Interessante que ontem lá com as crianças, quando eu fui contar essa história, e aí sabe o que aconteceu? Ficou aí um toco, aí Azi foi presa com ferro e bronze. Eu falei, onde vocês viram isso? A criança sabe. E ela fala, eu vi no desenho. Meu pai me ensinou. E eu fiquei super feliz. Mas não conta mais não, porque eu preciso contar o final da história. Exatamente isso. Derrubem a árvore, mas deixem um toco.
preso ao ferro e bronze, uma segurança de algo que seria restaurado aqui. E a resposta nós temos no versículo 26, olhe para sua Bíblia. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. É a primeira vez que nós temos aqui a palavra céu como um substituto para Deus. Deus domina, os céus dominam. E essa é a ideia aqui. A sua arrogância terminará em desastre. O lenhador divino cortará essa árvore e colocará ela no chão, removendo a sua influência, a sua glória, a sua proeminência, tudo o que ele tinha. Ele perderá seu poder, sua glória e até mesmo a sua racionalidade, passando a se comportar, como eu disse, como um animal selvagem, viverá com os animais selvagens. E como eu disse, passarão 7 tempos até que admitas. Calvino, falando sobre esse texto, ele diz o seguinte: Deus quis ensinar ao rei que não basta aos homens conhecerem sua existência, mas é essencial reconhecer que Deus governa, dirige e distribui os reinos segundo a sua vontade. Não basta somente conhecer a sua existência. Conhecimento é teórico, é intelectual. Conhecimento sobre Deus existir, até na faixa de um caminhoneiro tem. Mas reconhecer é essencial quando nós olhamos e Deus governa, não os homens. Não sou eu, mas é Deus. Não sei se foi o pastor Miguel que disse em os últimos sermões aqui, se não me engano, semana passada, que renúncia sem reconhecimento é meramente religião pragmática. Renúncia sem reconhecimento, se render, mas sem reconhecer quem é Deus e o que Ele é e como Ele age, como Ele é soberano, não faz sentido nenhum, é meramente um conhecimento para nós, para a nossa cabeça. O rei tinha total conhecimento, ele viu, ele até falou, bendito seja o Deus deles, mas não reconhecendo como seu único Deus, como um Deus soberano. As palavras eram até bonitas, boas, mas ele não se comprometia com essas palavras, com a fidelidade que era daqueles homens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Você se compromete com a verdade? Você se compromete com esse Deus que você ouve domingo após domingo, conforme é pregado aqui? Não é para com o pregador, mas é para com a sua palavra, porque ela é a palavra de Deus. O Evangelho é a verdade, e a verdade é Jesus Cristo. Portanto, no sentido mais próximo nós temos aqui de reconhecer do texto, é aceitar, admitir, submeter-se, irmãos, diante do senhorio de Cristo. Uma aplicação para nós nessa manhã, bem direta. Seja honesto consigo mesmo. Como está o seu coração hoje? Nesse dia, nessa manhã. Você tem apenas enchido a sua mente de informação sobre Deus ou já se curvou de verdade à autoridade que lhe é devida sobre Ele? Você já se curvou debaixo dessa autoridade ou você ainda tem problemas com autoridade? Lá no seminário, enquanto eu estudava, tinha um dos jovens no seminário, ele disse, eu tenho problema com autoridade. Falou na frente do nosso reitor, sentado no grupo de jovens ali, eu tenho dificuldade com autoridade. Ele não se submetia às lideranças que ali estavam no seminário, homens capazes, fiéis, piedosos. E ele não aceitava simples regras ali. O problema da nossa autoridade para com os homens, nossos líderes, é porque temos problema com a autoridade com os céus, com Deus. Enquanto nós não reconhecemos essa autoridade, teremos dificuldade de nos relacionarmos também. O fato é que o rei sabia de tudo. E ele precisava ser buscado, alcançado pela misericórdia divina, renunciando seus pecados e maldade. O texto vai dizer, no verso 27, olhe para a sua Bíblia, o seguinte: portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Como disse o pastor Miguel, a humilhação não é para conversão, porque somos alcançados pela graça, mas ela é diária. É uma rendição. Abandone os seus pecados. Talvez nessa manhã você precise, como rei, abandonar os seus pecados urgentemente. Correr para a cruz, para Cristo. Abandone os seus pecados. E não sou eu aqui um que vai ficar com a luneta investigando o coração de vocês, mas Deus conhece o seu coração e sabe os pecados que você precisa abandonar, do menor ao maior. Seja um orgulho, seja uma falta de amor para com seus irmãos. Abandone seus pecados urgentemente.
e pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados, aquilo que ele não teve com aqueles oprimidos que estavam debaixo de suas mãos, ele precisa ter agora isso de forma prática na sua vida. Entretanto, seu coração seguiu obstinado e, lamentavelmente, o aviso passou desapercebido. E a segunda cena, vamos caminhar um pouco mais rápido, a partir do verso 28 e 33, vai dizer que passado 12 meses, pode olhar para a sua Bíblia enquanto eu vou expondo, um ano inteiro seu coração não mudou. Passados-se 12 meses nesse sonho, dessa revelação toda, passaram 12 meses e nada mudou. Quantas oportunidades diante dos seus olhos. Consegue perceber aqui quantas vezes Deus deu oportunidade, insistiu com a vida dele e quanto é trabalhosa a conversão no coração de um homem? Não porque para Deus essa conversão é difícil, mas porque o coração do homem é muito difícil. É duro, é impenitente, é uma pedra, uma rocha. Mas eu quero te encorajar, não desista da conversão de ninguém. Deus insistiu com esse homem, colocou Daniel, pessoas ali perto dele, para testemunhar de Deus dos céus. Talvez você seja pessoas difíceis aos seus olhos, na sua família, no seu trabalho. Não desista da conversão de ninguém. Insista com Deus, lute com Deus, clame a Deus por isso. Ao ponto no verso 29 dizer que passeando sobre o terraço do seu palácio real na Babilônia, em sua elevada posição, em tudo que ele tinha, em tudo que ele conquistou. Chega no verso 30, veja quanto esse homem é obstinado ainda. No verso 30 diz que disse ele, acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Olha como esse homem é insistente com o seu próprio coração. Tantas coisas acontecendo e ele ainda se apega àquilo que está diante de seus olhos, enquanto ele não reconhecer que essas notáveis realizações não servem para nada. Paulo disse que tudo que ele tinha era como esterco, e ele prefere ganhar a Cristo do que qualquer outra coisa. Esse homem não, ele quer se manter diante das suas realizações, vangloriando-se, comparando com os demais e achando-se poderoso com tudo que ele tinha diante das suas mãos. Não surpreende, então, essa visão que alimentasse o seu orgulho. Talvez algumas coisas estejam alimentando o seu orgulho. E você precisa ser confrontado. A pior coisa que poderia nos acontecer seria o Senhor nos deixar confortáveis e tranquilos em nosso orgulho. Deixar-nos tranquilos, irmãos, em nossa realidade de vida. É a pior coisa que pode acontecer. Para a gente caminhar para o fim, a terceira e última cena é anunciada dos céus e é cumprida essa sentença de uma forma imediata. A sua realeza foi tirada. O seu reino foi tirado. O seu poder, a sua autoridade foi tirado. Depois desse tempo que se passou. 7 tempos mais tarde, a terceira cena, houve restauração e humilhação e exaltação também na vida desse homem. Vai dizer, no livro de Tiago, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Esse é o momento. Mas como esse homem se viu aqui diante do Senhor, olhe para o verso de número 34 na sua Bíblia. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Veja o movimento mais simples na vida de um dos homens mais poderosos da terra. Ele simplesmente ergueu os olhos para os céus. Levantou os olhos para os céus. Eu me lembro do salmista levantando seus olhos e dizendo, levanta os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele diz mais no Salmo 123, a ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Levanta os olhos para os céus. Eu falei para as crianças, vamos levantar os olhos todo mundo para os céus agora. E eu fiquei com medo, Miguel, ali, de eu levantar os olhos para os céus com elas e fugiu mais 3 naquele momento. E eu falei, não, mas vamos olhar para Cristo, vamos olhar para o alto. Deus usou a fidelidade de Daniel para levar luz a esse gentil. Deus está usando a sua vida para levar luz àqueles que estão perto de você. Aquele que falava antes do céu, sem reconhecer verdadeiramente, agora ele fala com louvor, ele pode bem dizer ao Altíssimo e louvar e glorificar-o para sempre. Por fim, o rei é restaurado e louva a Deus com mais louvor, como vimos no verso de número 37. Onde está o seu coração nessa manhã? Seu coração precisa ser restaurado, ele está cheio de si. Eu quero te apontar para um lugar. Olhe para Cristo, olhe para a cruz. Volte a olhar para a cruz. Paulo vai dizer, se tem um lugar que ele vai se gloriar, é na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O rei se gloriou em si mesmo. Paulo diz, se tem um lugar para me gloriar, eu vou me gloriar em Cristo, na sua cruz.
Ele diz mais: tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Sabe aquela árvore poderosa que nós vimos na imagem, que o rei tem, e é ele essa árvore? Quando eu chego no Evangelho de João, meus irmãos, aos crentes nessa manhã, aos crentes, a você, cristão, convertido, você não é essa árvore poderosa. Cristo é essa árvore poderosa. O Evangelho de João fala que ele é a videira verdadeira e nós somos ramos. Nesse texto fala que o Pai é o lavrador. Ele não só corta aqueles que não dão frutos, estão perto, mas não tem nada a ver com a verdadeira videira. Mas ele também é aquele viticultor que remove o que não dá fruto, mas também limpa e poda para que possa dar mais fruto àqueles demais crentes. Por isso diz que eu sou a videira verdadeira. Aquele que permanecer em mim, eu permanecerei neles. E estes darão muitos frutos. E saibam que sem mim nada podeis fazer. O que Nabucodonosor achou que podia fazer? Tudo. Deus está dizendo para nós: sem mim nada podeis fazer. Permaneçam em mim. Permaneça em Cristo nessa manhã. A você não cristão, não convertido. Talvez seja a realidade de você nessa manhã também aqui. Deixa eu te contar a história de John Wesley. E assim eu vou encerrar. Deixa eu beber o último gole d'água. Posso, pastor Miguel? Não sei se você conhece, se já ouviu falar, mas é o seguinte é a história. John Wesley foi um dos pregadores e líderes cristãos mais influentes no século XVIII. Vindo de um lar cristão, parecendo diante dos olhos de todos uma vida cristã exemplar, ordenado como ministro da igreja primitiva da Inglaterra. Visitava prisioneiros em Londres, doava generosamente comida e provisões aos mais pobres e órfãos. Era estudante ávido da Bíblia, orações e jejuns marcavam a sua devoção a Deus. Retornando de uma das suas viagens missionárias, ele vai escrever em seu diário confessando o seguinte: olha o que ele diz: eu que fui à América converter os outros, nunca fui convertido a Deus. Como isso, irmã Débora? Ele fez de tudo. Um checklist cristão, de um serviço cristão, eu que fui converter a outros, não tinha um coração convertido. Ele diz mais ainda no seu diário em seguida: eu até poderia ter a fé de um servo, apesar de não ter a fé de um filho. Ele imitava a fé dos servos, mas não tinha fé de um filho. Não podia chamar Deus de pai verdadeiramente, mas fazia tudo certinho. Pregava, vinha aos cultos, participava da EBD, da classe de novos membros, dava aula, visitava. Aos nossos olhos, um cristão comum. Mas ele sinceramente reconheceu: eu converti a muitos, mas o meu coração ainda não era convertido. Você nessa igreja, você sabe, verdadeiramente seu coração é convertido ao Senhor. Se renda a Ele. Que haja verdadeira conversão nos corações e que ainda tendo você entrado por essas portas, como aquele toco, que haja esperança e oportunidade de você reconhecer o senhorio de Cristo sobre a sua vida nesta manhã ainda. E dizer, a exemplo do rei: Deus trabalhou em minha vida, fez algo miraculoso e com efeitos maravilhosos. Agora eu louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Graças a Deus nessa manhã, pela sua poderosa conversão em nossas vidas. Amém? Que Deus rasgue o seu coração e que você não se ache poderoso o suficiente para achar que você pode mudar a sua vida. Só Deus pode mudar os corações. Feche seus olhos. Vamos orar.